Fala, meu povo que está em casa. Hoje está começando mais um episódio aqui dos Pragmáticos, o primeiro Pragmáticos Internacional. Eu já quero destacar aqui que é muito corrido para a gente trazer pessoas importantes, que nem essa pessoa que está aqui do meu lado hoje. E é internacional porque essa pessoa não nasceu no Brasil, nasceu em Portugal. Então seja muito bem-vindo, Joel. É um prazer tê-lo aqui, cara. Eu que agradeço. Esse sotaque já me dá uma alegria, me dá uma inspiração. Parece que o programa já está crescendo. Não sei como a Dilson conseguiu trazer você aqui, mas fico muito feliz com a sua presença. O que águas trouxeram você para Tijucas do Sul? Conte um pouco. Então, Tijucas do Sul, tive a oportunidade de conhecer esta bela cidade através de uma grande amizade que criei com o José Gilson. Então, agora tenho feito algumas parcerias, algumas palestras aqui na cidade. E hoje, mais uma vez, estive aqui nessa cidade para poder apresentar uma palestra para os servidores públicos e contribuir um pouquinho com a minha área de conhecimento. Essas palestras que você faz, não é só isso que você faz na vida, nós vamos seguir um caminho ali com todas as coisas que você trabalha, mas palestra é teu carro-chefe hoje? Sim, palestra hoje é o meu carro-chefe. É aquilo que me dá maior prazer. É palestrar porque aí eu consigo impactar o maior número de pessoas. Então eu acabei me vendo com maior prazer fazendo isso do que propriamente outras questões que eu trabalho também. As pessoas que contratarem tua palestra, elas vão encontrar o quê? Motivacional? Vão encontrar um conteúdo de turismo? O que elas vão encontrar na tua palestra? Então depende do contexto, qual é a necessidade de quem está contratando. Por exemplo, eu dou desde palestras a empresas, onde o foco é resolver uma situação específica, como às vezes gestão de conflitos ou comportamentos menos adequados, ou precisa assim de dar uma motivação na galera, fazer eles ter uma motivação extra para que possam render um pouco mais, atingir as metas traçadas. Então depende muito da proposta de cada empresa, em cada situação é uma proposta diferente conforme a necessidade também para aquele momento, né? Ah, então você adapta a sua palestra conforme o público que vai assistir. Sim, sim, não é só uma palestra, né? Eu vejo a necessidade, por exemplo, imagina, uma empresa me contrata hoje e ela vai falar para mim qual é a intenção dela, qual é a intenção da empresa que eu provoque os seus funcionários, os seus colaboradores, para potenciar de certa forma. Eu sempre costumo dizer que eu não gosto da palestra motivacional. Eu não sou um palestrante motivacional, eu sou um palestrante que provoca pessoas. Porque motivacional, ela já diz mesmo, é algo que pega fogo muito rápido e também apaga rapidamente esse fogo. Ou seja, ele incendeia, mas apaga rapidamente. Então eu costumo dizer que uma palestra motivacional ela tem esse poder de incendiar você uma nova ideia, uma mudança de um comportamento, mas em contrapartida, como é só motivacional e ela vem de fora, ou seja, é uma provocação de alguém que vem de fora, ela acaba que, sendo motivacional, vai motivar você a fazer aquilo por uns dias, mas se calhar depois vai-se esvaziando essa energia. Quando eu falo provocatória, quando eu vou fazer uma palestra para provocar, eu quero gerar dentro de quem me está ouvindo uma motivação interna, porque a motivação ela só acontece dessa forma. Não existe a motivação que é externa, porque a motivação externa ela acaba rápido, porque vamos lá, mais rápido, vamos lá, você consegue, você pode. Legal, é bonito, é gostoso de ouvir, mas ela tem uma duração muito curta de tempo. Logo, logo o nosso cérebro vai sabotar você a voltar àquele hábito que já é normal de fazer. Então, quando eu provoco, a nossa ideia, quando fazemos palestras, é provocar na pessoa essa ideia da mudança, porque daí ela sente a dor de realmente que precisa de fazer essa mudança. Aí sim a mudança acontece, com muito mais duração. Embora, claro, o cérebro sempre vai procurar desfazer esse pacto, mas por isso precisa também da constância e de uma provocação constante para que continue, para que se torne um hábito saudável também. Ah, você falando dessa maneira, a sua palestra, então, eu acredito que ela tem mais durabilidade dentro da cabeça da pessoa, assim, não que chegue a iludir ela, mas, digamos, motiva ela por mais tempo. É ela trabalhando para ela mesma, no caso. Depende da proposta. Tem palestra que eu faço,
Palestra show, por exemplo. Eu trabalho também com hipnose. Tem clientes que me pedem uma palestra só para fazer a galera rir, se divertir, dar umas risadas, para hipnotizar umas pessoas lá no palco, fazer uma demonstração, ver o quanto, claro, trazendo sempre o lado científico do negócio. O porquê que essa pessoa está hipnotizada, se ela consegue fazer essas coisas que está fazendo ali, ela consegue fazer coisas grandiosas na sua mente, se ela realmente também focar nisso. Então eu mostro, claro, através de uma palestra divertida, por exemplo, ou um show de hipnose, o quanto nós somos capazes de ter um controle sobre a nossa mente e de fazer coisas incríveis, desde que a gente acredite que é possível fazer. Destacando aqui, eu só quero deixar aqui o contato para quem quiser acessar as páginas, e o contato dele vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Já segue a gente, vai lá, segue ele, acompanha o trabalho dele, é sensacional. Vocês vão acompanhar no decorrer do vídeo aí, porque é fenomenal. Uma pergunta, você veio falar com pessoas e você é de Portugal. Como que você veio para cá e como foi a tua adaptação no sotaque, falar com as pessoas? Inclusive agora, antes da gente começar a gravar, você mencionou que não tem mais tanto sotaque de Portugal. Como foi essa dificuldade e qual foi o motivo para você vir aqui para o Brasil? Então, na verdade, eu fui casado, né? Eu fui casado com uma brasileira em Portugal. Então, eu acabei que, durante esse processo do relacionamento, decidimos, em certa altura, vir morar para o Brasil. Tá? Isso há 8 anos atrás. Tomámos a decisão de vir para o Brasil e acabei que, nessa decisão, a adaptação no início, eu vim num primeiro ano, em 2013, 14, mais ou menos ali, eu vim fazer uma primeira visita para perceber como é que era a realidade do Brasil, porque uma coisa que passa lá fora não é propriamente a realidade que é o Brasil. Não, muito. É só. Porque o que vende é notícia ruim. Então o Ah, que passa do Brasil para a Europa, ou seja, no meu mundo também, porque não quer dizer que todo mundo tenha essa visão, mas aquilo que eu enxergava como Brasil, e o que passava também na sua maioria, que era o país do futebol, o país do carnaval, Rio de Janeiro. das praias paradisíacas, das mulheres bonitas, do homem sarado, e seria nesse contexto. Ou seja, uma amostra do que é uma novela, ou depois também a parte do Pantanal, dos matos, da Mata criação de Atlântica. gado, muito é dentro desse sentido. Ou seja, o que passa para a Europa seria essas questões do futebol, o futebol, as praias, ou seja, ninguém acredita. Não é que não acredita, cada vez a informação está mais clara, né? Está mais fácil de acessar. Mas eu não imaginava que fazia grau negativo no Brasil, que cai neve no Brasil, que gela, que tu passa frio, né? Porque a ideia é que é um país tropical e que não passa frio, que é um país da praia paradisíaca. Só passa essas ideias lá para fora, praia, descanso, Amazônia. Amazônia bastante também, então mais nesse ouro, depois muito assalto, muito assassinato, muito perigo. Então muita gente também tem medo de vir para o Brasil por causa das consequências negativas que podem sentir em relação assim, por exemplo, a um assassinato, ou um assalto, ou algo assim voltado ao crime. É, mais específico, assim, o que que você chegou aqui e falou assim, caramba, é mentira isso, não acontece na realidade. Então, eu conheço vários estados do Brasil, tive a oportunidade depois, ao longo deste tempo que eu estou cá no Brasil, já conheço diversos estados, são vários. E são todos maravilhosos dentro das suas características, bem diferentes umas das outras. Eu vim direto para o Paraná, e o Paraná, para mim, é um estado muito que se completa. Tem praias interessantes, tem a nossa linda Foz do Iguaçu, que é uma das maravilhas do mundo, que é um atrativo muito bonito. Curitiba, onde a cidade que eu moro, Capital? capital, muito bem organizada, uma cidade muito recente, com apenas 200 e poucos anos. Então, muito bem organizada, que o trânsito flui, que as pessoas são simpáticas, apesar que eu ouvia dizer que não eram, mas eu acho que são muito simpáticas, porque se forem para a Europa vai ser bem pior. Maior ônibus do mundo roda em Curitiba. Isso. Então é que eu fui vendo que realmente essa oferta do Brasil no seu todo acaba sendo interessante, claro, cada um com a sua característica, mas aqui no Paraná eu me encontrei porque encontrei uma cidade muito bonita, bem organizada, um mundo completamente diferente, porque é uma cidade grande, né, com 2 milhões e pouco de habitantes,
Então acabei que me fui adaptando, me adaptei muito fácil à cidade também. Foi bem tranquilo. Isso tem Gosto. quantos anos? Então em 2000 se não estou enganado, em 2014, finalzinho de 2014, eu chego ao Brasil Então você está fazendo definitivo. 8 anos. 8 anos. Embora eu tinha vindo um ano antes para testar e ver se realmente o Brasil valeria a pena. Você falou que casou com uma brasileira lá. Sim. Nesse período que você veio, você já estava casado com ela. Sim, sim, sim. Então que eu tenho um filho, né, o Joel Souza. O meu filho nasceu em Portugal e acabei vindo com a família para cá, né? Então a ideia foi vir com tudo. Hoje eles moram, todo mundo que mora aqui em Sim, sim, Curitiba. sim. Hoje estou separado, mas tenho meu filho, acompanho meu filho, estou junto, moro em Curitiba. Então hoje uma decisão de eu continuar no Brasil hoje, realmente é porque eu tenho meu filho ainda cá e É, tenho uma nova família. E isso, hoje eu sou brasileiro, eu sempre falo, eu tenho dupla nacionalidade. Então eu sou português, mas também sou brasileiro de coração. Hoje vivo tanto este país como qualquer brasileiro e defendo como tivesse nascido aqui, igual. já voltando para o teu sotaque e tudo mais, você achou quando você veio para o Brasil, você foi bem recebido pelo teu sotaque de ser estrangeiro ou foi mais ou menos? As portas se abriram mais ou se fecharam mais por você ter vindo de fora? Então, eu sempre fui muito bem resolvido comigo mesmo. E nunca vi, mesmo às vezes uma brincadeira, uma piada, nunca vi isso como uma maldade. Às vezes me perguntava, já ouviste piada de português? Eu falo, piada de português é a mesma de italiano, de francês e até de brasileiro, só que falado em línguas diferentes. Porque se eu sou português, eu vou tirar sarro do brasileiro usando a mesma brincadeira, a mesma piada. Se o francês vai falar a mesma piada do português, vai mudar a nacionalidade do participante da piada. É a única Exatamente. diferença disso. Não é que aquela piada é de português, porque a gente fala a mesma piada, mas com a nacionalidade diferente. Então não tem como, não me afeta isso, tiro sarro também. Tanto que muita gente me chama Portuga, até quando eu gosto de jogar futebol, o pessoal me chama de Portuga, pode chamar de Portuga. Adoro, eu sou português, então não tem como não senti nada de. Fui bem recebido, sim, muito bem As recebido. portas se abriram, um emprego, Sempre. Não, eu montei uma empresa, né? Eu tive uma empresa. mas aí, digamos, por você ser de Portugal, as portas se abriram Sim, assim, até porque não teve uma Curitiba. rejeição. Não, porque até eu vejo, talvez por causa da cidade onde eu vim parar, né? Eu não sei qual é que seria a influência se eu viesse parar em uma outra qualquer cidade do país, também não Não, sei. eu acho que você veio numa bem problemática, porque É? Curitiba é muito fechada entre Então, si. mas é uma As país. pessoas são fechadas. Mas é uma cidade onde ela tem todas as culturas. Ela tem italiano, ela tem polaco, ela tem alemão, ela tem português, ela tem japonês, ela tem de todas as raças. O que acontece? Acaba que a pessoa não pode falar do mendigo que está com a calça rota, acaba que é incongruente. Então, meio que o Brasil não é de ninguém, é de todos nós. Então, meio que eu defendo isso como sendo. Eu sempre falo, tu é de Portugal, alguns enganam e dizem, tu é da Argentina, porque está com um sotaque diferente. Eu Sim, até digo, eu sou mesmo. Eu sou argentino, eu sou brasileiro, eu sou português, eu sou italiano, porque eu sou do mundo. E o mundo me pertence. Onde eu quiser decidir morar, vai ser o meu local. Não tem que se a pessoa aceita ou não aceita. O problema é dela. E o que importa é eu me aceitar e eu aceitar aquele local. E eu entrei de boa, criei amizades muito rápido, porque eu também jogo futebol, daí acabei que comecei a ir jogar futebol com um, com outro, daí já acaba criando umas amizades, bem tranquilo. Foi, nossa, a cidade de Curitiba para mim, aliás, Curitiba é Europa. Curitiba é Europa. é bem parecido. Até o clima, hoje Curitiba está bem Sim, gelada, sim, sim. é bem semelhante ao Eu sou clima do natural do norte do país, do Porto, e se for considerar as temperaturas, são muito semelhantes. São muito do semelhantes. Porto. Do Porto, do norte do país. Aliás, Portugal inteiro. Portugal é mais pequeno ainda que o Paraná. É menor que o Paraná? Bem menor que o Paraná. Temos 11 milhões de habitantes, o Paraná tem 15 milhões. Só de habitantes já tem também muito mais. Que loucura. Então, assim, às vezes querem comparar. Algumas pessoas vão até por causa da Copa. E aí, Portugal ou Brasil? Não, o Brasil tem a obrigação de ganhar, porque o Brasil tem 200 milhões de habitantes. A probabilidade de formar Um time jogadores e formar bom. um time forte é muito maior de um país que é mais pequeno que o Paraná arrumar pelo menos 11 que sejam top. Então, Portugal, sim, está muito bem por estar ainda na fase final da Copa do Mundo, por ser um país tão pequeno e formar tantos bons jogadores. Então, Inclusive o Cristiano Ronaldo, que é de lá e é o e melhor do mundo, sim, hoje, né, na sim. atualidade. Já que você falou de futebol, né, e queira ou não queira, né, nós temos essa paixão aqui no Brasil,
Então você joga amador lá nos clubezinhos, no ginásio, né? Quem joga melhor no futebol amador, não no futebol que você joga? A galera de várzea lá de Portugal ou a galera de várzea aqui do Brasil? É que em Portugal não tem pessoal da várzea. Como assim? É só profissional? Mais ou menos, eu vou-te explicar porquê. Porque desde cedo, lá em Portugal, existe um investimento muito grande na formação esportiva. O que acontece? Todos os jogadores, todo o atleta, quando começa desde criança, ele já tem um clube onde ele vai participar e vai treinar e ter acesso a uniforme, muitas das vezes, ou um campo para treinar. Ele vai fazer parte de um clube, inclusive vai estar inscrito na Federação Portuguesa de Futebol, ele vai passar por todo um processo onde ele já vai ter uma formação esportiva. Gratuito? Gratuito. Pelo governo? É gratuito porque o governo apoia esses clubes a receberem um valor, inclusive, relacionado àquela pessoa, àquela criança que está participando daquele esporte. Pode ser futebol, pode ser hóquei em patins, pode ser basquete, pode ser qualquer esporte. Entra com um projeto, é um clube com ata, federado, como deve ser. Aí todos os clubes têm. E assim, tem um clube em cada. Aqui seria um clube em cada bairro. Cada clube tem o seu próprio campo, ou privado, ou feito pela prefeitura, onde eles poderão utilizar ali e dando esse benefício também à população para usufruir desse treinamento para as crianças e para desenvolvê-las no esporte. O que acontece? Lá não existe, pelo menos agora talvez já está mudando muito, até pode ser que haja, mas não tem essas quadras sintéticas, por exemplo, para locação, para você alugar e poder brincar com os seus amigos. Porque quem quiser brincar, vai brincar no campo principal da prefeitura aos finais de semana, quando não tiver jogos, porque a maioria, se tiver idade, ainda vai estar participando de um clube ou de outro, ou não vai jogar futebol. Então não existe essa cultura diária de locação de quadras sintéticas para a prática do futebol. Ela vai e é de graça. É de graça. Não existe, ninguém pagaria para jogar futebol. Eu só paguei para jogar futebol no Brasil. No Brasil. Para ajudar a custear a quadra. Sim, paga o horário ali, né? Eu sempre ganhei dinheiro de futebol, nunca tinha pago até chegar no Brasil. É que a concorrência... E está tudo bem, né? A concorrência é grande aqui. É um país muito grande, então o Brasil é empreendedor, então vê negócio em tudo. E isso é um negócio. É um negócio. Já que você falou do governo e o apoio que ele dá no esporte lá em Portugal, você usa a comparação muito Portugal em suas palestras, Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, ou você deixa meio esquecido esse lado? Não. E o que você acha também do governo de Portugal comparado ao do Brasil? O sistema, como funciona? Queira ou não queira, eles têm república, né? Lá e aqui. Mas o que você acha, assim, do governo? Então. Lá é mais rígido, aqui é mais leve? O que você acha? Depende como é a tua postura como ser humano, como é a tua postura como cidadão. Porque a influência da política, ela vai influenciar em políticas públicas. Mas conforme a tua postura como ser humano, como empreendedor, ou como colaborador, ou como homem, é como você toma as atitudes perante as situações adversas da vida ou aquilo que acontece com você. Putz, que sensacional. Porque não importa que tipo Quem de esteja partido. lá. Sério. Até porque Portugal muda muito, os partidos políticos mudam muito, ora umas vezes é esquerda, ora é direita no poder, existe essa mudança constante. Mas a nível cultural, ou seja, o quanto a sociedade influencia, parece que a política lá não tem tanta influência no cidadão como aqui parece ter. Digo nos tempos de hoje, né? Nos tempos de hoje vejo que tem muita influência. Muitas pessoas perguntam, Joel, mas porquê que tu veio para o Brasil? Portugal não é melhor? Ora, depende. Porque tem bastante brasileiro que vai para lá. Depende. Se Portugal é melhor, depende do que tu queres para a tua vida. Se tu queres empreender, se queres crescer e evoluir, o Brasil hoje é o melhor país do mundo para... Porque ainda está se fazendo. E é um país que nasce, a criança nasce com espírito empreendedor. O brasileiro é a personagem, é o ser humano no mundo mais empreendedor que tem. O brasileiro ele faz negócio com tudo, ele aproveita tudo, ele é inteligente, tanto que até às vezes a gente vê uns memes aí na internet onde um dia a NASA ainda vai vir estudar o brasileiro. Exatamente. Porque inventam coisas que é impressionante. E nós não tínhamos essa visão lá fora, até porque passa só, lá está.
É o futebol, as mulheres bonitas, praias e muito crime, roubo e assalto, né? Uhum. É isso que passa. Então parece que o Brasil não é um país desenvolvido. Mas se nós olharmos para o Brasil, já tem muito desenvolvimento. Se olhar para uma cidade de São Paulo, olhar para uma cidade de Curitiba, olhar para as principais cidades, nossa, a gente ainda tem muito para crescer, claro, é óbvio, tem muita diferença social também ainda, porque é um continente. Então acaba que o Portugal é um país muito pequeno, teoricamente fácil de gerir, que poderia estar muito melhor por ser um país bem pequeno, com tantas possibilidades, ser o primeiro país ali da Europa, é a entrada da Europa, né, pelo oceano. Então acho que poderia estar muito melhor. É um país magnífico. Quem quiser ir para Portugal viver tranquilo, viver como colaborador de uma empresa, ser funcionário, para ser CLT, para ter carteira assinada, é o melhor lugar para viver. Até por causa da questão da língua. Mas se tu pensa em empreender para ficar rico um dia lá em Portugal, talvez não seja tão fácil. Não seja tão fácil? Não seja tão fácil. Pode ser que sim, que você chegue lá e consiga empreender, aí sim. Agora, se tu vai trabalhar de funcionário lá, é a mesma coisa que trabalhar aqui. Não vai chegar a lado nenhum. Tirando o Curitiba, que você conhece bem, e você até destacou que né, viajou bastante o Brasil, se você fosse mudar para uma cidade que não fosse Curitiba, para onde você ia aqui no Brasil? Em termos profissional e até, digamos assim, para ter uma melhor qualidade de vida, que não fosse Curitiba? Curitiba eu acho que é uma cidade maravilhosa para viver. A qualidade de vida em Curitiba é fantástica. Próximo das praias, tem uma logística boa. Então, é muito próximo. Apesar que, por exemplo, eu já estou aqui em modo de comparação. Em Portugal, se calhar olhar uma praia, por exemplo, eu morava a 60 quilómetros da praia e nós achávamos que era longe. Tanto que em pequeno, até por uma condição financeira, a gente ia só em excursão e 2 vezes no verão, ou 3, ou 4 no máximo. E era muito próximo. Mas aqui 100 quilómetros no Brasil, ou 200 ou 300, é muito comum, é muito normal. Eu no mês de outubro agora, só em trabalho, e decidi fazer tudo de carro, eu fiz quase 1500 quilómetros. E ainda não acabou o mês. Então veja que lá uma distância curta parece muito grande, aqui uma distância grande parece muito curta. 60 quilômetros é de onde você está, da tua casa. Porque é uma dimensão de continente aqui. O nosso Brasil é uma dimensão de continente. Quando eu penso em morar numa outra cidade que não seja Curitiba, seria um outro estado, por exemplo. No Paraná, não sei se eu escolheria outra cidade. Até porque eu não gosto muito de calor. E às vezes um Cascavel, que tem muitos amigos, Foz de Iguaçu, que é muito bonito. Não sei se eu me adaptaria por questão de temperatura, de calor, porque faz muito calor, é bem diferente. Agora, por exemplo, se fosse para escolher uma cidade, olha, qual é que tu iria? Eu gostaria, talvez aqui para o sul, né? Santa Catarina é um estado maravilhoso para viver, então em qualquer cidade aqui, nesta orla aqui de Curitiba até Joinville, ali, talvez Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. É bem aí que eu ia chegar, porque um dia quando eu ficar rico e esse podcast fazer um sucesso absurdo, ele vai ser a frente mar lá no Balneário Camboriú. Não quero virar as costas para Tijucas, porque eu sou filho dessa terra, assim. Não é essa ocasião, mas eu acho sensacional. Eu fui poucas vezes para Balneário Camboriú. Já foi lá ou não? Sim, conheço bem. É apaixonante aquele lugar. Principalmente a vida noturna lá. Eu acho que, tipo, não é meia-noite, 3 da manhã. Você pode passar lá 4 horas da manhã, vai ter alguma coisa para você fazer. Você, por exemplo, que é palestrante, você vai sair de uma palestra ali 1 da manhã, né, tal. Sempre a palestra é umas 10 horas, daí você toma um café com os diretores, com as pessoas mais próximas ali da palestra, e daí você pode sair para a rua que você ainda vai encontrar alguma coisa para fazer. Então depende que é o encanto de Balneário Camboriú. Depende da proposta e da idade que tu tem também. Né? Não, mas eu não sou Porque muito novo, não. Eu já começo a pensar diferente. Eu já começo a olhar, ok, as cidades como uma oportunidade de trabalho, né, as grandes cidades. Mas depois eu já olho para Tijucas, por exemplo, para me ver talvez um dia morando nesta cidade. Porquê? Porque a idade está passando e se calhar uma boa fazenda com umas ovelhas, uns cavalos ali e um bom lago com umas tilápia, para mim talvez seja o futuro. Então depende muito da sua proposta, qual é as tuas ideias como futuro. E hoje em dia, com os meios de transporte que a gente tem, tu pode viver sim numa fazenda aqui em Tijucas, que está a 1 hora de Curitiba, 2 de Balneário ou 3, do aeroporto de São José meia hora, então tu
tem tudo nas tuas mãos. Lá realmente sendo rico, tu podes escolher qualquer lugar para tu ficar que está tudo certo. Não, mas essa logística seria interessante. Daí você caminha na beira da praia, é um clima um pouco melhor do que o nosso, porque até Curitiba, pro nosso aqui, acho que deve até mudar um pouco. E é muito frio, eu não gosto muito do frio daqui. Ah, E eu lá adoro. seria um pouco mais quente. Se você descer 40 quilômetros aqui, Garuva em diante ali, é muito quente. E eu gosto do calor. Todo lugar é um bom lugar para se viver, desde que você esteja bem contigo mesmo. Então, desde que a tua companhia seja boa, você pode escolher qualquer lugar, pode querer morar em qualquer lugar no mundo, que esteja frio ou esteja quente. Nós nos adaptamos, nós somos bons em nos adaptar. O ser humano se adapta com facilidade. Claro, leva o seu tempo, muitas vezes mais ou menos, conforme as dificuldades, a superação que tem que ser superada nesse momento, mas a gente se adapta, a gente se adapta. Se Depende adapta. da proposta e da idade que você tem. Eu estava vendo ali você falando, né? Eu tenho uma pergunta bem específica do Brasil e por você que faz palestra, conhece bastante pessoas. Você acha o brasileiro um povo metido? E outra coisa, você já percebeu que o impressionismo gera resultados hoje? Se você der uma demitido, parece que tem isso, que tem aquilo, e meio que mostrar que você é capaz, mesmo não tendo aquilo, você acaba abrindo portas. O que acontece? O mundo, cada vez, ele está se comparando mais com o outro. E também no mundo cada vez mais digital, a influência daquilo que você vê na internet influencia diretamente na sua cognição, na tua forma de pensar, de atuar. Muitas das vezes esse estado de ego inflado, de ser metido, como você fala, acaba que para umas pessoas motiva elas serem melhor para atingir algo semelhante, modelar do lado positivo, ou seja, modelar é fazer parecido com aquela pessoa, modelar os passos, as atitudes que ela tem, para tentar ser um pouco parecido ou obter os resultados semelhantes. Então o que é que eu faço? Para uns, faz com que eu me motive a ser igual a você, a ter mais, a viajar mais, a comprar aquele carro que você está ostentando, aquele celular, aquele estilo de vida. Muitas das vezes eu olho aquele estilo de vida, eu quero ter esse estilo de vida, e isso me motiva a fazer mais do que eu faço hoje. Para outros acaba desmotivando porque eu olho ali e vejo aquilo de uma forma, depende da forma como é que está a minha mente também. Porque eu falo, ou é uma mente rica ou é uma mente pobre, porque se a tua mente for pobre, talvez você enxerga aquilo como a pessoa é metida e que talvez ela não esteja mentindo, que talvez ela esteja Ostentando. ostentando demais, isso é errado, mas se ela está tendo resultado, aí se a pessoa se ela está tendo resultado sendo assim e você prefere se revoltar e ficar na tua insignificância, aí já não é problema da outra pessoa, o problema é seu. Então isso aí não importa. Então, se eu tenho ego inflado, o problema vai ser sempre do outro, não o teu. Mas no mundo cada vez mais comparativo do julgamento e da comparação em relação ao outro, no mundo cada vez mais digital, hoje a nossa vida está valendo um arrasta para o lado. Arrasta pro lado. Então, hoje em dia é isso. Tu vai ter que se adaptar e vai ter que viver o teu mundo do jeito que você quiser. Agora, fazendo mais ou fazendo menos. É uma decisão, né? Estamos a uma meia hora do Tranquilo. começo da entrevista e eu vi que você destaca bem a pessoa em si. Principalmente a parte que eu falei da política do Brasil, que eu falo assim, depende de você. Você destacou bem, que independente de quem está lá, corra atrás de você. E agora também, independente se a pessoa tem mais ou menos que você, você cobra mesmo da pessoa. Dá para ver que você faz com que a pessoa olhe para ela mesmo. Achei muito interessante esse lado seu. Eu Então, acredito que é uma coisa que você prega bastante na tua palestra. exatamente. Deu a perceber, pelo menos na meia hora que a gente conversou aqui. É porque assim, todos nós temos erros, todos nós passamos por diversas situações ao longo da vida. Eu, apesar de estudar muito sobre comportamento, sobre o ser humano, a filosofia, eu também sou formado em filosofia, de pesquisar e estudar muito neurociência também, nós também temos nossos problemas e não estou falando sobre o outro, estou falando sobre mim. Quando eu falo sobre você, não é que eu esteja falando sobre a atitude do outro, estou falando sobre as minhas atitudes e aquilo que eu ao longo da vida precisei muitas das vezes me adaptar a essa situação, né? Eu sempre falo, a adaptação ela não tem nada a ver com resiliência, porque muita gente utiliza essa palavra até com frequência e de uma forma errada, porque eu entendo a resiliência como algo que estica e volta ao mesmo lugar, imaginando uma esponja, por exemplo, que tu amassa a esponja, se tu soltar a esponja,
ela volta ao formato inicial, ou um elástico. Você estica o elástico, ele também volta. Isso é resiliência. Mas na vida, quem é resiliente é quem sofre durante mais tempo. Porque ele simplesmente ele se adapta a todos os problemas e a todas as situações, continuando sofrendo, porque ele se adapta facilmente a isso. Então ele continua vivendo isso. Então quando eu falo em resiliência, é um pouco errado em relação a isso. Eu precisei de me adaptar. De que forma? Sendo antifrágil, que seria, apesar de todos os percalços que tive imensos ao longo da minha vida, e está tudo bem, está tudo certo, eu precisei fazer o quê? Fazer diferente em relação àquele comportamento que eu tinha que me levou até aquele problema, até aquela situação que não é tão boa. Então eu precisei de me adaptar, sim, mas não sendo resiliente, sendo inquebrável, ou seja, antifrágil. É aquela pessoa que se adapta de forma em que não volta a ser a mesma pessoa. Ela vem muito melhor, ela vem mudada, ela vem com outra visão, E com mais outras forte. ideias e cada vez mais forte. Porque se você volta ao normal, você está sempre na mesma. Estica, encolhe e não sai dali. Então aceita muitas das vezes até uma continuidade de situações que não são tão legais, que não são boas para você. Isso é muito interessante, é quase aprendendo com os erros, né? É isso aí. E uma pessoa que está aqui, né, sei lá, você está uns 30 e poucos anos, vou dizer, não sei quantos anos você tem essa experiência já de vida. E por isso que é muito interessante a palestra, para você levar de repente para uma equipe jovem que você tem na tua empresa, no teu lugar, levar essa experiência para lá, porque é uma pessoa que já caiu, já levantou, já teve prejuízo, já Sim. ganhou, já perdeu e consegue passar isso para uma equipe lá que está com 25 anos Com a certeza. média. Nossa equipe, nossa estatística aqui mostra que 99% das pessoas que nos assistem aqui é entre 25 e 35 anos, que é uma idade que você, até os 20 anos, você meio que nada a ver, não liga meio muito para muita coisa. Dos 25 anos em diante, até os 35, você quer aprender muito, você quer se desenvolver e quer se adaptar digamos, às dificuldades que a vida vão te proporcionar. Então, é muito interessante isso, trazer essa experiência, por isso que eu achei você Mas então, ó, sensacional nesse conteúdo. Porque você é, consegue trazer, além do teu conhecimento, aquilo que você aprendeu, consegue trazer também a tua experiência de vida. eu desde já agradeço pelos 30 e poucos anos, né? É mais... Já passa dos 40, né? Mas lá está, não importa a idade, importa é a mentalidade. É aquilo que vai dentro do teu cérebro que determina a sua atitude, a tua forma de estar na vida. E eu digo já, eu tenho mais de 40 anos, mas eu continuo com uma mente sã e uma mente de criança, porque eu não quero perder essa essência. Faz parte de mim ser um palhaço, faz parte de mim dar risada, faz parte de mim fazer algumas coisas que talvez alguém da minha idade não faça ainda. Mas é o meu jeito de estar na vida. Quero levar uma vida leve, uma vida com alegria. E é isso que também eu faço nas minhas palestras, ou atendimentos, ou em conversa com amigos. Eu sempre sou divertido, sempre procuro estar bem animado. O que não quer dizer que também eu não passo os meus perrengues, que eu tenha as minhas situações, os meus momentos. Mas eu sou jovem, muito jovem, que não tem nada a ver com a idade. Então eu sempre procuro também, e já dei palestra para todo tipo de idades, desde jovens aí com 14, 15 anos, e já dei palestras para idosos, em término de vida. Mas não importa com quem que você está lidando, a minha palestra, várias palestras, lá está, eu sempre modelo conforme a necessidade do momento. Já dei palestra em igreja, já dei palestra em grandes empresas, então depende realmente do que é o foco da palestra. Muda só a linguagem de como é dito as coisas. Mas tudo tem a ver sobre pessoas. Independentemente, seja o que, para quem for, tudo é pessoas. Então, não importa. Se tu fala com a criança, tu fala de uma forma diferente, mas se falar com um adulto, tu fala de forma diferente e aí vai. Então, as pessoas que vão te contratar, elas vão encontrar humor em tuas palestras, Sim, com suas certeza. conversas, Com certeza. Com suas certeza. coisas. Eu acho que o humor acaba dando um estalo, assim. Daí a pessoa até foca mais em você e daí você vem com a mensagem em segundo plano ali para fixar bem na cabeça da Só tem pessoa. duas formas de gravar no cérebro alguma mensagem. Através de uma repetição constante ou através de uma emoção. Se provoca alguma coisa, uma palestra que provoca risos, que provoca uma interação, que provoca até um choro, uma lágrima no canto do olho, ela acaba impactando mais do que propriamente só estar passando o conteúdo de uma forma linear, sem profundidade ou sem emoção.
A emoção, ela leva com que a informação grave no nosso cérebro com maior profundidade. Nosso cérebro grava com profundidade com emoção. E quanto maior a emoção e negativa, mais grava. Por isso é que nós temos diversos traumas ao longo da nossa vida, porque fomos gravando com essas emoções, essas memórias, essas experiências com emoção, com sofrimento, com dor. E elas ficam para lá guardadas para nos proteger de passar de novo por aquilo. A pessoa que encontramos em suas palestras é a mesma pessoa que encontramos na tua vida pessoal? Você se coloca bastante em suas palestras? Eu? É. Eu sou a mesma pessoa em tudo. A mesma pessoa? Sou a mesma pessoa. Quem me conhece, eu sou bem... Eu vi você interagindo ali com a equipe da Uninter ali, né? E agora falando, eu percebi isso, não mudou nada. Sim, eu sou a mesma pessoa e sou transparente, aberto, converso com todo mundo, eu me preocupo muito com o outro. Talvez seja um defeito meu, mas eu me preocupo muito com o outro. E é personalidade, tem a ver com perfil, tem a ver com a minha persona, né? Mas vamos nos adaptando também e nas minhas palestras, que a gente está com foco aqui na palestra, mas lá está, depende qual é o contexto. Se tu tem que ser agressivo, chegar lá e ter que passar uma mensagem de mais agressividade e da galera, vamos lá fazer acontecer, precisamos de resultado, eu estou sendo contratado para fazer isso. Então, sempre vou levar ao meu lado, a minha essência, porque é eu, não tem como mudar isso. Mas existe essa flexibilidade para que eu possa estar passando a mensagem que é importante para aquele momento. Ou seja, aquela provocação que precisa ser feita, né? Então, basicamente é isso. Porque encontrando você lá, a mesma pessoa lá nas palestras e aqui fora, e você falou até que tem 40 anos e tá solteiro. Se eu tivesse 40 anos, mais de 40 anos, digamos que daqui 10 anos, eu tivesse com a sua aparência e tivesse o teu sotaque, eu acredito que relacionamento não seria um problema, né? Depende. Porque queira ou não queira, esse sotaque de Portugal, né? É interessante. E você imagina você chegar num bar, num restaurante, sair com alguém e a pessoa ter um sotaque legal, ter uma vivência, um conhecimento com você, você conversa com a pessoa por horas ali. Não sei, isso aí Não sei. Não sei, não vejo diferença, nem me acho mais nem menos por ter um sotaque, tanto que eu hoje eu erro muitas coisas que eu falo, porque eu já estou fazendo uma mistura de português com brasileiro. Hoje eu vou para Portugal e dizem, nossa, tu estás falando brasileiro, com sotaque brasileiro, e se eu estou aqui, as pessoas falam, nossa, tu é português. Mas lá está, eu às vezes não sei já mais o que é que eu sou, por isso é que eu falo que eu sou luso-brasileiro, eu sou do mundo, porque não tem mais essa divisão. Eu hoje misturo sim as palavras, falo errado sim, cada vez tenho mais dificuldade para escrever, porque tem uma diferença, né? Tem uma diferença na questão de como tu pensa e como tu tem que escrever. Então, basicamente tem a ver com essa experiência de você ser natural e ser do jeito que você é. E isso é que é a essência do ser humano, é você ser quem você é. Gostou, não gostou, temos pena. Tá tudo certo. Você falando em dupla nacionalidade que você tem agora, então é brasileira e português. Sim. Não tem alguma outra, não? Não. E você tendo essa nacionalidade, eu fiquei com uma dúvida agora que me surgiu, porque daqui 2 dias as eleições aqui no Brasil. Você tem direito ao voto? Sim. E você vai votar? Sou brasileiro. E vai votar ou não? Claro. Vai lá sempre. votar. Não vem faça cagada lá. Tem que votar. Tem que votar. Eu também. Não, ó, agora eu vou falar sério. Eu tá? sei que quem vai estar assistindo vai ser lançado semana que vem e já vai ter passado as eleições. Mas nas próximas, vai lá, vota, faz a tua parte e Então, tenta caminhar o Brasil para um rumo um pouco melhor. Mesmo que nem você falou, né? Sempre cuide do seu, faça a sua parte, sempre independente de quem esteja lá. Mas é muito importante também você escolher bons gestores lá em cima. aí é que está a grande sacada do momento. Não é você escolher o partido ou colocar a responsabilidade dos próximos tempos em cima de uma escolha que vai ser geral, não vai ser só tua. Tu tem que fazer essa escolha primeiro dentro daquilo que você pensa do mundo. Porque também outra palavra clichê que todo mundo usa que é empatia. Mas não tem como eu me colocar no lugar do outro. Porque eu não sei qual é a dor do outro. Eu posso até imaginar, mas se calhar o que dói muito em você, para mim, não me faria mal.
Então eu tenho que entender também que se calhar aquela pessoa enxerga o mundo de uma forma em que algo simples como um prato de comida é importante para ela. E para você, se calhar não é tão importante. É importante, mas você vê outra visão, tem uma visão mais empreendedora, por exemplo, e acha que investir em negócio é mais importante. Mas se aquela pessoa precisa de votar pensando que precisa se alimentar de uma forma mais... viver um mundo mais social, mais de apoio uns aos outros, talvez ela, no mundo dela, ela está certa. Não tem como eu achar que ela está errada, porque eu acho que o mundo seria melhor se fosse desta forma. Até poderia ser, mas ninguém sabe. Então faça e vota do jeito que tu achar melhor para ti. Aí depois é o que der, porque tu vai ter que continuar fazendo o que é melhor para ti, independentemente de qual partido estiver lá na frente. Porque, ok, vai quebrar o país, calhar vai aumentar os preços, ou vai melhorar o país e vai baixar os preços, não importa. Se aumentar os preços, vai ter que trabalhar mais. Se baixar os preços, tu vai talvez ter que continuar trabalhando mais para ganhar mais, para ter mais. Então eu vi um mundo cada vez mais capitalista, acaba que não tem como fugir disso. Nós, independentemente do tipo de partido ou de quem estiver na frente do poder, tu dependendo de você, você pode conquistar o mundo dentro do teu mundo, então não tem como. É porque você olhar assim, tem bastante pessoas que têm muito mais sucesso, que nem Elon Musk, pessoas atrás dele, né? Dono da Microsoft, dono do Facebook, são extremamente ricos e não dependem do governo em si, né? Eles se viraram por si só e conseguiram conquistar o mundo. Você falou que você hipnotiza as pessoas também. Todas as palestras você dá uma amostra disso aí ou não? Não, nem sempre. Nem sempre. Não. Depende da proposta, lá está. Depende muito. Às vezes é legal para mostrar o poder da nossa mente, como você pode conseguir ali fazer umas coisas interessantes, umas brincadeiras, e que a galera veja o potencial que nós temos ao gerenciar o nosso cérebro, ao gerenciar a nossa mente. E eu gosto de fazer uma demonstração de vez em quando, mas nem sempre. Porque você falou que você, inclusive, né, estava conversando ali antes, que você estudou com o Pyong Lee, que talvez não seja o melhor, mas hoje é bem famoso nesse ramo de hipnose, né? E então, tipo, é extremamente interessante hipnotizar Sim, as pessoas. Eu fico assistindo os vídeos do Pyong e eu falo, caramba, não é possível, né? Inclusive, até há uma dúvida de nossa parte. Não é possível isso acontecer. É claro que eu não vou ser chato e pedir para você ficar me hipnotizando aqui, porque eu acho que também demora um tempo, né? Ah, é rápido. É Você já rápido. está hipnotizado. Pelo teu conteúdo, sim. Eu sempre falo que a parte mais interessante desse projeto que a gente começou é que o que eu não saberei daqui a um mês, o que eu não saberei daqui a um ano, de tanta Sim. coisa que as pessoas veem, experiências e Sim, coisas. sim. Sim, eu tento, né, aproveitar essa oportunidade que eu tenho de conversar com Sim, pessoas sim. como você, como tantos outros que já vieram aqui, mas é muito legal para Mas mim. Assim, isso é hipnose. é muito gratificante essa parte, assim, eu ter esse conhecimento e você também que está assistindo em casa também tem esse conhecimento. É só parar, prestar atenção que você acaba, né, recebendo esse conteúdo, essa informação, essa experiência e de graça, porque tá lá no YouTube. É só você curtir aqui, dar o like e esperar os próximos conteúdos. É muito A interessante. hipnose, na verdade, ela faz parte da nossa vida, tá? Quando eu dou curso de hipnose, por exemplo, falaste do Pyong Lee. O Pyong Lee tem o seu lado mais lúdico, Artístico. artístico. Ele começou muito cedo a fazer vídeos para o YouTube, então o foco dele foi o entretenimento. O meu foco, no início, foi mais buscar a hipnose para ajudar pessoas a resolver situações emocionais relativamente à sua vida, né? Crenças, problemas, medos, traumas, resolver causas de problemas de sintomas de hoje. Ou seja, sintomas que eu tenho hoje, resgatar alguma causa que causou esse problema de hoje, né? Então eu fui buscar nesse sentido, tanto que nós fizemos parte, nós estudamos juntos, nós fizemos um curso juntos de Sean Michael Andrews dos Estados Unidos, veio aqui a Minas Gerais, e nós participámos da mesma turma, fizemos parte da mesma turma, mas assim, não sou amigo dele, participámos da mesma turma, mas não temos amizade. É porque são vários, a gente acaba conhecendo muita gente, o Brasil lá está, é imenso, acaba que muitas das vezes não dá continuidade. E o ego às vezes também não deixa com que você também continue, às vezes mantendo algumas parcerias,
alguns Contatos. Então a hipnose, eu gosto de olhar a hipnose como quando eu ensino, quando me procuram para fazer cursos da hipnose, eu falo que eu não ensino hipnose, eu ajudo a pessoa a compreender a hipnose, porque a hipnose ela faz parte de nós, ela está no nosso, ela está no nosso, está dentro de nós, ela já é a gente. Só precisa o quê? De entendê-la. Quando tu entende a hipnose, tu entende quem é você. Você entende que se consegue focar, consegue concentrar e realizar, desde que, claro, tem a atitude necessária para que isso aconteça. É você dizer que vai fazer algo e realmente vai fazer algo, desde que você decida que vai fazer algo. Automaticamente você está hipnotizado em direção àquele algo, a resolver aquilo, a conquistar aquilo. É como se você colocasse assim uma direção e dizer assim, olha, eu estou focado naquilo, eu quero conquistar aquilo e eu estou indo na direção daquilo. Qualquer distração que possa aparecer à minha volta, ela não vai influenciar no meu caminho. Eu vou em direção àquilo. Então a hipnose, ela faz basicamente isso. Ela coloca um foco naquilo que você deseja. Ah, Joel, mas dá para hipnotizar? Eu vejo a galera perdendo o nome, dando risada. Claro, porque a pessoa coloca foco naquela situação que quer brincar por um pouco. Ela mesmo se permite brincar e se divertir com aquilo. E quanto tempo dura uma hipnose? Não uma assim de brincadeira, que você, para trocar o nome e tudo mais, mas uma hipnose assim que você faz, quanto tempo ela dura? Depende de pessoa para pessoa. Uma hipnose assim, ó, vocês precisam acreditar no resultado de vocês estão aqui determinados a passar nesse vestibular, digamos que você esteja fazendo uma palestra para uma pessoa que vai fazer para o vestibular, que eles trazem bastante pessoas Sim. de cursinho preparatório, traz Isso. palestrantes para motivar ali um dia antes da prova. Então, E você consegue hipnotizar para levar eles focados até no dia seguinte, por exemplo, na prova? uma coisa é você usar uma metáfora, por exemplo, que era mais ou menos o que estavas fazendo aí, usar metáforas para motivar, para provocar as pessoas, para elas focar e sentir toda aquela, como se já estivessem fazendo a prova, acalmar o coração, acalmar os nervos e aí vai. Isso é uma forma também de você potencializar o resultado. Mas por exemplo, uma terapia utilizando a hipnose para resolver uma causa de um sintoma de um problema que está tendo hoje, por exemplo, um medo de alguma coisa, medo de dirigir, por exemplo, tu vai resolver através de uma técnica de regressão, alguma outra técnica através da emoção, regressão por emoção. Tu vai fazer o quê? Resolver, porque a hipnose ela não é terapia, tá? A hipnose é uma técnica que ajuda a resolver problemas. E que sim como outras várias técnicas. Então, para além da hipnose, você tem que também entender um pouco sobre como ressignificar essas causas do problema. Então, uma coisa é você fazer uma indução com todo mundo ali, fecha os seus olhos. Isso nós fazemos todo dia. Fazemos na igreja, fazemos em casa quando estamos orando, fazemos quando estamos meditando. Isso é tudo hipnose. É uma programação onde você está ali concentrado, focado naquilo que você deseja. A mesma coisa, por exemplo, quando vai para um vestibular. Então, na véspera do vestibular, faz uma indução ali, a pessoa vai potencializar isso. Existem outras técnicas também, por exemplo, que é colocar uma âncora, ou seja, através de um toque no corpo, onde instala um gatilho para disparar um gatilho ali para que você na hora esteja mais concentrado, mais focado. Então existem diversas técnicas, depende. Uma coisa é fazer uma palestra em grupo para isso ou fazer um atendimento individual. Então também depende de cada pessoa. Porque também se tu vai fazer uma técnica, tu não vai fazer uma técnica, por exemplo, de uma regressão para muita gente, porque tu não resolveu nada. Não vai Entendeu? chegar. Existe todo um processo dentro disso, assim, dentro de uma regressão, de uma terapia de vidas passadas, coisas que nós fazemos com a hipnose que dá para ajudar. Mas isso também depende só da pessoa, nem sou eu que faço, eu só realmente faço ela compreender a hipnose para que ela possa, junto comigo, claro, em parceria, ressignificar aquela causa daquele problema que ela está tendo hoje. Então, aquilo que a gente vê no YouTube hoje, sobre o que o Pyong principalmente faz lá, mas tem vários outros quando encostar aqui, teu nome vai ser tal nome lá, vai ser energético. Realmente funciona e aquilo acontece. Funciona. Então, nossa dúvida é boba, porque aquilo mesmo a pessoa consegue convencer, de alguma maneira, não sei como, pela técnica, de que o nome dela não é mais aquele, por algum tempo ela vai esquecer o nome dela. O que é que acontece? O nosso cérebro, temos a parte mais racional, a parte mais emocional, e nós temos, na parte mais racional do nosso cérebro, não vou falar questões técnicas, até porque não interessa para o pessoal, não é sobre isso que estamos falando, mas
O lado racional do nosso cérebro, ele julga o que é bom, o que é errado para você, o que é certo, o que não é. E nós vivemos constantemente nesse lado mais racional. Mas nós somos seres emocionais. Lá no nosso na parte mais inconsciente, ou seja, alguns falam também subconsciente, nós gostamos de dividir em três. É o consciente, subconsciente e inconsciente. Ou seja, existe uma divisão da proteção entre o subconsciente e o inconsciente. Existe uma divisão ali que separa do consciente. Como se fosse uma proteção para que nós também, a toda hora, não compre tudo o que aparece, se é que é bom você quer, se é que é ruim você já não quer. Então, isso julga por certo ou errado. É como se fosse um guarda que está protegendo do racional para o emocional. Por isso é que eu digo, que estava-te falando há pouco, quando vem uma informação com algo emocional, ela entra mais fácil, porque é como se esse guarda deixasse passar. O que é ruim deixa passar com mais facilidade. O que é sem emoção acaba que ele justifica. Mas aí, para que é que isso serve? Meio que faz essas perguntas. Vamos lá, vou tentar ser mais claro aqui. O que acontece? A hipnose, ela é como se mandasse essa proteção, esses guardas aí que estão protegendo essa entrada desse castelo, né? Do interior desse castelo, que seria o nosso inconsciente. Eles estão protegendo para que não entre nada, né? E também para que nada saia. Aí, a hipnose é mais ou menos que dissesse, o seu guarda, saia da frente da porta do castelo que eu quero ir lá dentro resgatar lá algo ruim que está lá dentro. Um cadáver que está lá, por exemplo, apodrecendo. E está infestando todo o resto de soldados bons que eu tenho lá dentro. Quando estamos, por exemplo, apaixonados ou vidrados em alguma coisa, ele acaba acontecendo isso. Existem barreiras que a gente acaba quebrando e deixando a pessoa basicamente tomar conta da gente. Porque né, invade o nosso ser e os nossos pensamentos muito. É a mesma coisa, quase? A paixão também é uma hipnose. É uma hipnose, porque... E que dura mais ou menos aí uns 8, um ano e pouco. Depois ela vira amor. Ah, de vira amor. Ou não vira nada, mas daí uma paixão ela é momentânea. Ninguém vive apaixonado toda a vida. Ou é paixão e ela é duração curta, porque ela é realmente um instinto de tiro curto, como se diz assim. Você está apaixonado, está encantado por aquela pessoa, mas depois, se isso prolongar ao longo desse tempo, acaba que você acaba por se tornar um amor. Ou inimigos para sempre. Tem um livro que eu escrevi que daqui uns meses vai sair aí, é só terminar de pagar lá para publicar. E o nome, a capa que eu sugeri, talvez não fique essa, é Apaixonado ou Apavorado, ninguém presta atenção nos detalhes. E na verdade ele é baseado nisso, quando você está apaixonado ou estão te impressionando, você está fazendo alguma coisa muito apavorado demais, você acaba não prestando atenção nos detalhes e deixando passar algumas coisas. Sendo um pouco mais objetivo, assim que nem a gente vê as pessoas esquecendo o nome, mudando as coisas, se sentindo pelado, vendo outras pessoas peladas. Como que funciona exatamente a hipnose? Então vamos lá. Vou explicar mais ou menos como é que ela acontece dentro do nosso cérebro, tá? Basicamente, hoje em dia, com a neurociência, já existe não existe mais essa separação como se as mentes fossem tão separadas. Mas basicamente acontece o quê? Existe uma divisão entre o nosso lado racional e o nosso lado emocional. Seria consciente e inconsciente. Até eu gosto, Gerald Kine, numa das formações que eu fiz, eu gosto até de se dividir em três estados. Seria a mente consciente, o subconsciente e o inconsciente. O inconsciente ele serve basicamente para quê? Para o que está acontecendo com a gente. Você almoçou, está fazendo digestão, o sangue está correndo nas veias, o sistema imunológico está funcionando, o sistema nervoso autónomo. Não precisa de pensar, não precisa ter um lado racional nem emocional para que isso aconteça. Vai acontecer de qualquer maneira. No lado racional, e é onde nós vivemos a maioria do tempo, seria o que julga certo ou errado, as memórias de curto prazo, o nosso CPF, o nosso endereço de casa, as opiniões alheias, os julgamentos, está muito voltado no racional, né? Na parte consciente da nossa mente. E é onde nós vivemos a maioria do tempo, e constantemente errados. Já no subconsciente, eu gosto de colocar no subconsciente o quê? E onde está? Todas as vivências, todas as experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida. Ou seja,
as positivas e as negativas, as menos boas. Mas é uma mistura imensa de todas as experiências que nós vamos tendo ao longo da vida. Umas elas impedem que você, às vezes, faça algo que devia fazer, mas não faz com medo, porque já passou algum medo no passado, ou coisas positivas que você fez também, que vê que é possível fazer. Então, guarda aquelas informações, aquelas emoções, elas estão guardadas ali, as memórias de longo prazo, ou seja, todas as experiências que viveu desde criança, da tenra idade, até os dias de hoje. Quanto maior a emoção vivida em alguma experiência, mais fácil ela grava automaticamente no nosso subconsciente. Ou seja, a hipnose, ela faz mais ou menos isto. Existe uma proteção entre a nossa mente consciente e o subconsciente, que impede também que nós comprássemos tudo que nos dizem que é bom na internet, porque, não, é bom, se está dizendo que é bom, eu vou comprar. O nosso senso de julgar, ele sempre vai questionar, será que é bom mesmo? É bom ou não é? Faço ou não faço? Compro ou não compro? Quero ou não quero? Sempre vai vir essa questão, como se fosse o diabinho e o anjinho sempre questionando se é bom ou não para você. Logo, se vier com uma emoção negativa, vai entrar mais facilmente no nosso cérebro. Tá? Basicamente, a hipnose faz o quê? Ela meio que abre essa passagem, meio que ela permite com que você acesse ao teu subconsciente. Imaginando aqui, vou contar uma metáfora. Imagina um castelo, tá? Onde cá fora seria a nossa mente racional e dentro do castelo seria então o nosso subconsciente. Aqui fora do castelo, na porta do castelo, tem uns guardas que estão protegendo a entrada dessa porta. A hipnose, mais ou menos, que distrai esses guardas para que você possa acessar dentro do castelo e muitas das vezes tendo bons guerreiros lá dentro e alguns feridos, e ajuda a tirar esses feridos cá para fora do castelo para curar para tratar essas feridas desses guerreiros que estavam lá dentro guardados dentro do castelo. Que eles muitas das vezes estavam lá guardados porque eles estavam com medo de abrir a porta, de serem invadidos para outras coisas, para que entrasse mais gente. E muitas das vezes, basicamente a hipnose ela faz isso, ela distrai os guardas para que você acesse, resgate os guerreiros que tem dentro de você, que estão doentes, para vir cá fora curar as feridas e voltar a deixá-lo entrar lá para dentro, curado, sendo o mesmo guerreiro, com as suas cicatrizes, mas com energia para continuar protegendo o interior daquele castelo. Então, basicamente, a hipnose ela distrai esses guardas para que você acesse e faça uma limpeza em situações mais adversas, situações que você viveu, que hoje te impedem de dirigir, às vezes pular de paraquedas, de falar em público, um dos maiores medos do ser humano, ou de, sei lá, muita coisa. Ansiedade, depressão, resolve, ajuda também nesse processo. Ressignificando traumas, problemas, medos, tudo que é psicossomático, através da hipnose é possível resolver. Oh, mas então a hipnose tem um lado muito positivo, porque imagine quantas barreiras você não pode derrubar dentro de uma pessoa, assim, medo de dirigir, medo de altura, medo só usando a hipnose. Na verdade, a hipnose só tem lado bom. Só tem não lado tem bom. lado ruim. As pessoas que nem Pyongyang usam para entretenimento também, né? Sim. Mas que também não deixa de ser legal. É legal, mas então ela tem Sim, a hipnose não é só isso. A hipnose não é só isso. E tanto que muitas crenças nos dias de hoje, da sociedade em geral, ainda têm medo da hipnose por causa de pessoas que utilizam a hipnose utilizavam, porque até para diversão é legal. Isso não tem contraindicação nenhuma, é divertido, porque a pessoa está lá se divertindo também. Não é por isso. Mas antigamente usavam a hipnose como se fosse algo místico e algo que era seu, que você tinha poder sobre outra pessoa. E não tem como eu, com a hipnose, dominar outra pessoa. Porque a outra pessoa está 100% ali consciente do que está fazendo. Mas você consegue convencê-la? Sim, a pequenos... desde que ela esteja convencida. Bem, agora vem aquela pergunta que a gente estava conversando antes. Você já usou a hipnose para namorar alguém, convencer alguém a sair com você? Dessa maneira, usar para o relacionamento? Mas o relacionamento... Se eu for uma pessoa que não tem noção nenhuma de hipnose, queira ou não queira, e a pessoa está do outro lado da mesa, queira ou não queira, eu estou querendo hipnotizar ela de alguma maneira e mostrar o meu encanto, digamos assim. Mas você que tem as técnicas, você já usou isso?
Mas a hipnose, ela está dentro de um encantamento, ela está dentro de uma persuasão. A hipnose, lá está, a hipnose faz parte de você. Se você está com a intenção, com o foco em hipnotizar ou fazer com que outra pessoa se interesse por você, você vai estar hipnotizando outra pessoa. Desde que ela também realmente se permita, que é só assim que a hipnose acontece, se ela se permitir aceitar o teu olhar, o teu sorriso e o teu interesse, automaticamente ela se hipnotizará. Ela se vai permitir e ela vai estar hipnotizada por você. Então isso aí vai acontecer hipnose. Em qualquer relacionamento, em qualquer contato, esse contato visual, essa conexão, ela é através de um estado de hipnose, que é um estado de flow, de conexão, de fluxo entre duas pessoas ou mais, ou assim, de confiança também. Que interessante. Eu tenho uma pergunta bem, né, descontraída aqui. Quando as pessoas sabem que você faz hipnose, e é muito interessante, a gente vem na internet e a gente fica chocado com aquilo que acontece lá. Elas ficam assim, ô, me hipnotiza aqui. Daí você, pô, cara, tô aqui tomando minha cerveja, cara, deixa isso ir pra lá. Acontece bastante? Ou esse negócio de hipnose você só usa mesmo nas suas palestras? Então, E no teu trabalho? eu não sou exibicionista, tá? Eu conheço muitos colegas meus que em qualquer lugar, a qualquer momento, eles querem demonstrar que fazem hipnose. Eu não falo para ninguém que eu faço hipnose. Quando é a proposta, às vezes numa palestra, este final de semana estava em Cascavel, fazendo um evento lá com o meu querido amigo Alisson de Araújo, o Evolution, a proposta foi fazer um show de hipnose. Explicar um pouco sobre como a mente funciona e mostrar o quanto nós somos capazes de fazer coisas incríveis com a nossa mente. Só que era a proposta do evento. Tirando isso, no dia a dia, em churrasco ou com os amigos, não estou toda hora propondo para fazer hipnose. Se a pessoa sabe que eu faço hipnose e tem interesse, eu demonstro. Aconteceu isso esta quarta-feira passada, agora. Eu fui jogar um beach tennis com os amigos na cidade de Mafra, aqui já em Santa Catarina. E conversando aqui, um bate-papo descontraído, o pessoal soube que eu fazia hipnose. Pediu. Queriam tirar dúvidas. Aí fiz um teste lá e realmente fizemos coisas incríveis. Congelei lá Congelei não, eu não fiz nada. Simplesmente guiei o participante a ele se concentrar tanto ao ponto de não conseguir se deslocar, de ficar sem voz, para esquecer o nome, sem poder beber o seu copo de cerveja, em ficar completamente congelado. Então são coisas que simplesmente foi possível fazer porque me pediram, não porque eu estava me exibindo. Porque eles queriam saber o quanto eles eram capazes de se concentrar para experimentar a hipnose. Basicamente é isso. Que sensacional. A gente vai ver umas fotos agora, né? Já tá 1 hora e pouco. Vamos conseguir passar lá, Anderson? E já você vai falar sobre a sua trajetória e o que as fotos ali dão em cada tempo da sua carreira. Essa foto aí. Então, aqui é a cidade onde eu nasci. Aí é Portugal. Vocês foram roubar isso no Instagram, foi? No Instagram. A gente escolhe umas lá aleatórias assim Legal. para ver o que a pessoa tem para contar. Então, isso aí é Castelo de Guimarães, né? Foi onde nasceu Portugal. É o Castelo Dom Afonso Henriques, na cidade de Guimarães, foi onde eu nasci. Eu morava aí perto, né? Você falou que essa cidade é portuária, ela é um porto ali, você Não, diz? não. É o nome da cidade. Não, eu sou natural do norte do país, tá? Porto é a cidade mais ao litoral, cidade do Porto. Aí eu nasci em Guimarães, tá? Que é uma cidade mais interior, a uns 60 quilómetros do Porto. Então também relativamente perto. Então essa cidade foi onde nasceu Portugal, onde estavam os reis de Portugal, Dom Afonso Henriques, sua mãe, vem toda a história depois ainda do tempo dos castelos, dos reis, das rainhas, né? Então aqui começou Portugal, e eu nasci inclusive também nessa cidade. Aqui foi uma visita em 2019, eu voltei a Portugal de férias ali para resolver até alguma coisa a trabalho e fui lá visitar o meu castelo, né? Porque também faz parte da minha história. Fui visitar ali o meu castelo em 2019, matar saudade ali. Agora que você falou que lá, né, digamos, é um país muito, muito, muito velho, né? Bem mais velho que o Brasil, por exemplo, né? Sim. Então, o Brasil tinha aqui os índios, tudo bem, mas basicamente quem colonizou o Brasil foi Portugal, né? Daí, você conseguiu traçar a linhagem da tua família até os grandes reis do passado, não? Aliás, eu sempre falo que eu sou de sangue azul, né? Sangue azul. Agora, se eu sou ou não, também nunca pesquisei, né? Mas eu sinto um privilegiado nesta vida e eu falo que eu sou
eu sou filho, aliás, eu digo que eu sou o rei, porque lá está, nós somos o rei mais uma vez. Parece clichê, mas é verdade. Você é dono e senhor das tuas próprias escolhas, das tuas decisões. Aí eu falo, às vezes eu tiro sarro até com algumas pessoas mais próximas, minha namorada, meus filhos. Eu digo, eu tenho sangue azul. Eu sou filho descendente de reis, porque eu nasci na cidade de Guimarães, nos castelos de onde nasceu Portugal. Claro, isso tudo metaforicamente, porque eu nunca fiz um estudo aprofundado Qual a linhagem? de onde é a minha linhagem. Mas, apesar de tudo, eu faço parte de um país histórico, é óbvio, com muitas conquistas, tenho muita honra em ser português, mas se tem alguma coisa a ver com reis e rainhas, não faço nem a ideia. É, porque quem tem uma noção de história aí, colonização do Brasil, sabe, né, que até veio os espanhóis, mas veio Portugal, né, colonizou, e por isso que a gente fala o português aqui no Brasil, e por exemplo ali no Paraguai, no Uruguai, ali fala o espanhol, que daí eles ficaram com o lado de lá, né? Então, E daí o Brasil ficou mais colonizado pelos portugueses, né? Então a gente como você falou, comparado a Portugal, a gente é extremamente novo. Sim, nós temos 500 e poucos anos, né? Então somos muito recentes. Que veio a colonização, né, portuguesa. E eu já vim depois, na próxima colonização, daí começou a abrir para o mundo, para virem para cá. Sim. E daí vinha a minha herança polonesa lá, que é polonesa, alemão, tudo. Isso. Embora não tinha, naquela época, né, era ingleses, espanhóis e portugueses disputando essa terra. Isso. Tanto que o Tratado de Tordesilhas, ele divide o continente ao meio, e Portugal foi empurrando a linha da divisão, né, a linha do Equador, lá para o lado, lá para mais para mais, até que Espanha fica aliás, divide ali. Nossa. Eu falei Equador, sei. O Equador é que divide, não é, né? Não, mas e o longitudinal? Longitudinal, não é? O Equador não, também? o Equador é na horizontal. Pois é, daí eu vi, eu falei tratado, merda. É o Tratado de Tordesilhas. Eu falei merda, eu falei, o no nome da Equador. cidade, é Greenwich, linha de Greenwich, é o nome. Qualquer coisa assim. É uma coisa assim. Não, vamos lá de novo. Como é que era antes? O que tu estava falando? Então, daí, o que aconteceu? Aqui a gente foi colonizado mais por Portugal, né? Então, é uma pergunta bem específica, assim. Nunca ninguém falou assim, viu, por que você não devolve o dinheiro que vocês roubaram da gente aqui? Ninguém falou isso pra você? Não, às vezes brincando assim, vocês trocavam ouro, não sei o quê, e vinham buscar e trocavam por cachaça e tudo mais. Cara, mas nós só somos quem nós somos por causa disso tudo, faz parte da história. Quantas coisas ruins, Portugal devolveu a independência a todos os países. Devolveu ou foi tirada, não sei como, mas se aconteceu dessa forma, por exemplo, não. Eu acho que o Brasil teve muita sorte. Foi a briga ali dos caras lá, né? Como é que é o nome do cara? Deixa eu explicar de novo. Da pergunta, né? Da pergunta, como é que terminaste? Ninguém propôs para você assim, você tinha que devolver o ouro que vocês levaram de Portugal. Show. Às vezes me perguntam, às vezes me falam, tiram na brincadeira, ficam brincando com isso, mas é óbvio que todo esse passado faz parte da nossa história e nós como brasileiros, que também hoje eu sou, temos que honrar e respeitar a nossa história, independentemente de como tenha sido, de quantas mortes, quanto sofrimento tenha sido necessário. Mas é como tudo na vida, até no sofrimento, até nas más decisões, em os erros passados, hoje somos quem nós somos. E podemos mudar a nossa trajetória a partir de agora, não tem como mudar o passado. Foi feito, temos que honrar, respeitar e seguir em frente e dar graças, porque se nós hoje somos irmãos, né? Portugal e Brasil é um país irmão e a nossa língua é a portuguesa. Nós hoje somos a terceira língua mais falada no mundo. Então nós temos que honrar e ter um certo carinho até, e temos, eu acho que acho que é mais em brincadeira que existe essa troca, Eu acho que o Brasil teve muita sorte, porque Dom João VI que veio de lá, né? De Portugal para cá, se não me engano foi Dom João VI, porque ele fugiu da Revolução Francesa. E daí começou a criar a Banco do Brasil e colonizar aqui. Então, queira ou não queira, Portugal, primeiro ele, né, deu uma sugada no país, mas depois ele veio e colonizou e acabou acontecendo o que é hoje. Sensacional, cara. O Portugal deu um apoio depois. Por mais que levou bastante coisa, mas depois ele colonizou e acabou... E se tu for olhar toda a história do Brasil, se não tivesse a influência portuguesa, não teria história. Não teria história. A história que tem é essa. Né? O que existe além disso é o que é contado depois de ter vindo os portugueses. Exatamente. Que veio a educação, veio a influência, o catolicismo, o cristianismo. Não, depois que o Dom João VI veio, daí já teve Banco do Brasil, já teve um monte de coisa. O Rio de Janeiro, aquela estrutura que tem ali, é tudo com a família real vindo para o Brasil. Essa foto, você tem um livro?
Na verdade, esse é uma coautoria, né? São vários profissionais que escreveram esse livro sobre comportamento. Tenho mais um outro, então já escrevi dois, né? Com autoria com outros profissionais da área. Um é sobre nichos de mercados do coaching, ou seja, várias atuações do coach, também trabalho com coaching. E aí, esse aí é sobre comportamento humano. Então, tenho esses dois livros aí lançados. Aonde as pessoas conseguem encontrar esses livros para comprar hoje? É comigo mesmo. Não está em plataformas digitais. Quem quiser adquirir o livro tem que entrar Então, em vou contato. deixar aqui o contato dele, o Instagram, as redes sociais aqui no links. Aqui você pode clicar e E vai. em breve terá um novo. Um novo? Em breve terá um só individual mesmo. Só, Só meu. só teu. E o que, Em que breve. nós podemos esperar desse livro? Com certeza história. História? Experiências e muita... Particular sua. É. Eu tenho vários escritos em vários assuntos, tá? A minha ideia é criar algo. Na verdade, vai ter que ser dois, vou ter que abrir o leque. Mas a minha ideia também é não parar, né? Porque esse último foi lançado já vai fazer 3 anos, depois pandemia e tudo, acabei que meio que parei, não lancei. Mas a minha ideia é lançar livro. Eu gosto de livro e quero deixar um pouco também daquilo que eu tenho como visão do mundo e também contar um pouquinho da minha história, porque é legal assim também, porque lá está, Você é aventureiro. Saiu de um país, veio para outro. com certeza. Conhece bastante pessoas, conhece experiências. Isso deve ter um conteúdo Eu hoje, gigantesco lá na coisa. eu hoje Eu posso, adoro escrever histórias também. eu hoje posso dizer, eu tenho amigos cara, mais de 60% dos estados brasileiros. Eu tenho alguém lá morando que eu hoje, se precisasse de um quarto para ficar, eu teria alguém para me receber. Que sensacional. Então aí me sinto feliz por isso. É o que eu levo desta vida até hoje no Brasil. A principal experiência, o meu principal, a minha principal riqueza, na verdade, é todas as amizades que eu já fiz O povo ao é longo da minha acolhedor, né? estadia. Próxima foto. E essa aqui a gente tirou aleatória lá também. Essa é bem recente. Fui dar uma palestra ali, a 7ª Academia de Vendas da Torre Sul, uma imobiliária ali de Santa Catarina. Foi semana passada, estava com os olhos inchados. Quem vê caras não vê corações. Neste caso, quem vê a cara imagina o que vai dentro daquele coração. Quase 24 horas sem dormir, viagens. Não consegui dormir nessa noite. Fui lá e conseguimos fazer um trabalho bem legal, em parceria aí com o Torre Sul Ricardo. não é a empresa que tem as torres lá embaixo, em Balneário? Não. Não é a Eles mesma? são uma imobiliária, eles vendem imóveis, todo tipo de imóveis. Ah, Ela é uma empresa de Balneário Camboriú e tem vários pontos já de venda também em outras cidades. essa aí é a foto das tuas palestras. Essa aqui é de fevereiro, lá em Cascavel. Falando sobre hipnose. Essa foi uma palestra mais motivacional para empreendedores de todas as áreas. Então foi uma imersão Evolution lá em parceria com... Tinha um público ali, o quê? De 30, 40 anos Tem de ali. todas as idades. Bastante gente. Para cá tem muito mais gente. Então tem várias idades, várias personas. Aqui é Joinville. Joinville. E também um parceiro que tem. Lá está, tem amigos em todos os estados. Aqui já Aldair. Tem um programa lá de emagrecimento bem forte. Aí eu participo lá junto com ele, fazer algumas imersões, umas palestras. E aqui foi uma demonstração de uma hipnose ali na hora para todo mundo ver ali. Uma aplicação ali na hora. Eu acredito que te pedem frequentemente hipnose. Uhum. Esse que é a empresa. Aqui já é diretamente dentro de uma empresa, né? Que é a Servopa. A Servopa aqui do Paraná, de Curitiba. Sim. Isso mesmo. Essa aqui é em Blumenau. Nossa, Santa Catarina você tem batido bastante. Santa Catarina, Bahia, agora que está mais parado, mas eu fazia muito Bahia, tenho muitos amigos lá, muitos alunos, então fiz bastantes atuações lá, trabalhos como cursos e tudo mais, hipnose, coaching. Paraná, Santa Catarina também, Rio Grande do Sul tem um parceiro lá também que de vez em quando fazemos cursos lá em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves, que é bem perto de Caxias do Sul ali. Então também costumo lá tenho parceria lá com o Nadir Marquioro.
Tenho parceiro aqui em Cascavel, Joinville, Salvador, São Paulo. Então tem algumas cidades aí que a gente costuma atuar com frequência. Joinville dá para ir de carro? Sim, sempre. Uma hora de Curitiba, uma Sim, hora é e meu meia? irmão, né? Então vou em casa do meu irmão de vez em quando. Ah, teu irmão mora Meu ali? irmão, entre aspas, o meu irmão são os amigos que eu faço, que vou fazendo ao longo desta minha estadia aqui. Então, Aqui no, hoje tem Bra... muitos irmãos aí ao longo desse Brasil. Aqui no Brasil, que você seja parente mesmo, é só seu filho Sim, e a esposa, namorada ali. é isso mesmo. Hoje em dia, A o meu filho é a pai, minha mãe, família. Mãe, pai, tá irmão, tudo lá fora. tudo em Portugal. Isso. Dos momentos que você já teve aqui, assim, qual foi o momento mais engraçado, assim, que você viveu no Brasil, que você achou assim, putz, não acredito nisso, né? Que aconteceu, que você viu uma situação do brasileiro ou que você vivenciou, assim, já morando aqui no Brasil? Lembra de alguma coisa, assim, engraçada? Engraçada? Não sei, não tem nada assim. Assim, Um elevador que foi pegar, assim, que aconteceu e falei, não, mas não é assim que funciona lá. não, até agora não tive assim nada de as experiências engraçadas, não. Divertidas, animadas com a galera, e já tive muita coisa, mas assim, alguma específica que marcasse alguma situação, não. Nunca, graças a Deus, nunca também tive nada ruim. Então, nunca fui assaltado, nunca vi nada de ruim na minha frente acontecer. Não Então, é tudo aquilo que falam do perigo. é, Tem umas regiões só, pequenas regiões. sim. Então, isso é uma coisa que passa muito lá para fora. Quando eu vim para cá, para o Brasil, a primeira coisa que a minha mãe me dizia era: Nossa, mas tu vai mesmo? Olha que lá é muito perigoso. Olha que se cuide. Aí, na verdade, quando eu chego ao Brasil e conheço Curitiba pela primeira vez, eu me encantei. Disse, cara, até claro, tem como tem em todo lado. Só que a percentagem, É mínima. se tu for considerar que nós somos 200 milhões de habitantes, a quantidade de assassinatos e assaltos e coisas que acontecem ruins é a mesma percentagem, se calhar, muito semelhante ao que acontece na Europa, só que lá tem muito menos gente. Por exemplo, Portugal, comparando Portugal com o Brasil, é óbvio que aqui tem muito mais assalto, é muito maior, entendeu? Então, assim, depende de estado para estado, situação financeira, económica do próprio estado também influencia muito, é muito cultural também, então depende. Nós olhamos ali para, por exemplo, São Paulo, tem 20 milhões de habitantes na cidade de São Paulo, então são duas vezes Portugal ali dentro. Ali em São Paulo você trabalha bastante, porque ali tem bastante empresa que Então, tá. eu acredito que indicaria, se encaixaria sua palestra em milhares de empresas ali. Sim, é assim, claro, nós temos alguns trabalhos feitos em São Paulo, não com tanta frequência, porque até com a pandemia meio que cortou muito esse mundo dos treinamentos, das palestras, dos Cortou. cursos. Sofreu com a pandemia? Muito, Sofri também, cara. porque parou tudo, não tinha mais como dar treinamento, como estar com pessoas, né? E o meu trabalho é lidar com pessoas. Então, basicamente, eu precisei de ficar afastado daquilo que mais eu sinto prazer, que é estar conectado com outras pessoas. E, claro, que a pandemia afetou nesse sentido de não ter trabalho, automaticamente também financeiramente as coisas não ajudam, fluíram. né? E aí, claro, e eu não sou do digital, tá? Eu não tenho aquela paixão por gravar vídeo, por expor, por mostrar e exibicionismo, então não tenho muito isso. Também perdi muito dinheiro, porque já podia ter feito um curso online, podia ter montado vários cursos online e podia estar Vendido a ganhando R$ dinheiro. 10 para milhões de pessoas. Podia estar ganhando dinheiro dessa forma. Mas não é o meu jeito, está tudo bem, não, eu prefiro estar conectado, prefiro abraçar, preciso de estar junto ali, de ver o sorriso. Eu gosto disso, assim. E está tudo bem. Olha, a gente começou esse projeto, é digital e tudo mais, mas eu vou te falar, se eu assistisse esse episódio e estando aqui do teu lado, nem se compara. Com Não se certeza. compara. O presencial, você tá ali, mas acontece alguma coisa na plateia, você chama atenção, troca aquela ideia, destaca aquele conteúdo que trouxeram para você, é muito diferente. O presencial é sensacional. A gente até se questiona bastante, porque aqui a Uninter trabalha com ensino à distância, né? Mas eu sempre falo, o ensino presencial ainda é melhor. Ainda é melhor, Sim. né? Tem bastante professores que eu conheço que tiveram EAD, mas o presencial é uma energia diferente, digamos assim, fica mais impactado aquela vivência É conforme o de perfil de presencial. cada um. Tem pessoa Exatamente. que se adapta facilmente
a um estudo mais digital, porque ela até é bem focada e tudo mais. Agora, quem é mais distraído talvez não consiga Não. focar tanto ali no Não, estudo e mas prefere ter uma galera para ficar conversando de vez isso, em até quando. pela equipe que te ajuda e que acaba te levando Depende junto. do perfil. Então, teve fotos? Ah, e essas aí? Esse é hipnose? Uma hipnose. Esse você mandou, que você falou que foi mais recente esse aqui, né? Este foi a semana passada. Foi no sábado passado, em Cascavel. Fizemos uma experiência ali com alguns participantes. Foram lá no palco e a gente mostrou ali algumas coisinhas que é possível fazer com hipnose. Já chegou a tentar fazer uma hipnose e a pessoa não aceitar, você não conseguir? Sim. Sugerir? Sim, Não funciona. Porque não é eu que faço a hipnose. Eu guio, através de algumas técnicas, ela a compreender a hipnose. Porque é uma compreensão. Porque lembras-te que eu te falava ainda agora que a hipnose ela faz parte de nós. Então é só compreendê-la. Se a pessoa compreender, automaticamente ela consegue se permitir. Tem que se permitir, porque senão não acontece. Eu vou ser sincero com você que eu acho que eu teria medo de ser hipnotizado. Porque a gente tem muitos segredos. Todos nós temos, né? Então eu teria muito medo de ser hipnotizado. Esse é um dos principais mitos da hipnose, né? Um dos principais mitos é que a pessoa Porque dá a sensação de que você entra na minha cabeça. Então, esse é um mito da hipnose, é um dos principais mitos que as pessoas acreditam que se estiverem hipnotizadas poderão contar segredos ou falar coisa que não deveriam. Ou que não Exatamente é o meu medo. Dito. Eu cometi alguns pecados que não dá nem para contar. Mas é impossível, porque é um processo consciente. Então, se na hora se for leve para você contar, você vai contar. Porque você quer, não porque está hipnotizado. É porque você precisa de contar. Porque, tipo, quando está alcoolizado, por exemplo, você faz e fala coisas que, estando numa situação normal, sem estar embriagado, você não falaria e nem faria. Então, o que acontece? Porque o álcool, ele ajuda a baixar esse senso crítico do ser humano. O que acontece? O álcool distrai os guardinhas do castelo. Ele é um hipnotizador. É, mais ou menos. Uma hipnose. Ele meio que a pessoa se torna mais emotiva, mais interativa, perde o medo, porque lá está. A pessoa já tem medo, está guardado ali dentro. É como se abrisse as portas do castelo e dissesse: ó medo, vai embora. Então, eu tenho uma pergunta que surgiu agora para mim, na minha cabeça. Então, se você fazer uma palestra ou até falar alguma coisa num evento que as pessoas estejam bebendo alguma coisa alcoólica, isso vai facilitar? Ou vai acabar esquecendo, não interfere nada? Porque ela já está distraída. Já fiz palestra com a galera tomando cerveja e fazendo churrasco. Mas depende do conteúdo da palestra. Porque assim, se tu quer impactar de forma significativa na vida das pessoas, não é legal, tá? A pessoa está bebendo. Agora, se tu bebe, agora qual é o contexto? Tu está numa balada, tu quer beber para ganhar coragem de falar com a pessoa que está do outro lado, aí talvez seja uma forma de você baixar o senso crítico, porque se acha feio, se acha gordo, se acha não merecedor, então meio que ajuda, não estou a dizer para a galera beber álcool para encantar as outras pessoas, Não. porque não precisa, mas a pessoa que não tem coragem acaba que quebra ali o senso crítico da mente racional ali, de julgamento. Acaba que a pessoa se permite, se calhar, arriscar mais um pouco. E normalmente acaba dando um resultado muito positivo. Mas eu digo-te mais, se não pegar a bebida e realmente acreditar que você é merecedor, você poderá ir que o resultado vai ser positivo da mesma maneira. Muito interessante. Sim, não precisa de álcool não. Temos mais fotos, Edilson? Não, fechou. Tem uma pergunta, Edilson? Oi? Tem alguma pergunta? Não. Não? É que você já se conhece há bastante tempo. Às vezes perguntas mais técnicas, alguma coisa assim, porque a gente só... Então, bem, hoje foi uma entrevista sensacional. Eu estou muito feliz de você ter participado. Eu não achei que a gente teria um nível de conteúdo, conhecimento e experiência. Já, acho que é o 10º episódio. Nós estamos começando agora e é incrível. Achei você uma pessoa sensacional. Gostei do seu sotaque, do teu ritmo de vida. Falei que você estava hipnotizado? Mas é que as pessoas hipnotizam a gente, porque eu adoro pessoas inteligentes, sabe? Que as pessoas que têm conteúdo, que falam assim, que têm opinião. Eu gosto desse tipo de pessoas. Nosso programa se chama Pragmáticos, né? Basicamente é objetivo, né? Pessoas que têm um objetivo na vida.
Meu irmão tem uma frase que fala assim, sobreviver não é viver, sabe? E quando eu trago pessoas que nem você aqui, eu me sinto bem. É pessoas que estão vivendo. Como você disse, todo mundo passa por problemas e acaba ficando em casa, recua um pouquinho, né? Por diversas situações. Eu já passei por diversas situações também. Mas é interessante encontrar pessoas no caminho que estão sempre olhando para frente, olhando para o próximo. Continue a nadar, E sabe? nem sempre o caminho é uma linha reta. Não é, né? Tanto que até o nosso coração bate com altos e baixos, porque senão estaríamos mortos. Então, muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam muito rápido e elas não acontecem com essa velocidade que a gente espera. Então, muitas das vezes você vai estar lá em cima, mas tem também de saber que a qualquer momento vai estar lá em baixo. Mas quando tu está lá em cima, tu sabes que depois fica mais fácil para chegar lá em cima de novo. E a vida é constantemente altos e baixos, durante o longo de toda a tua vida. Agora, não é o que acontece com você, é como você reage ao que acontece, porque vai acontecer a todo momento situações que não são boas para você, situações em que você não esperava e que está acontecendo neste momento. Como é que você vai reagir a isso? Vai fazer com que isso, ou vai permitir que isso influencie na tua tomada de decisão, ou realmente tu vai tomar a decisão melhor para você, independentemente do que esteja acontecendo? Claro, dando sempre o teu melhor, porque essa é a ideia do ser humano. E o ser humano, ele tem uma... Nós, seres humanos, que eu me incluo, nós temos uma ilusão de que vamos viver para sempre. Mas, se nós parar para pensar que nos restam apenas alguns anos pela frente, talvez viveríamos de maneira diferente. Talvez aproveitaríamos mais a vida, faríamos coisas que talvez teremos vontade de fazer, mas não nos permitimos, por lá está, por medo do julgamento, por medo de sofrer novamente, ou para evitar a dor, porque é onde o ser humano sempre fica nesse termo, fugindo da dor ou evitando, em busca do prazer ou evitando a dor. Sempre está nessa dualidade aí de decisão. Então, colocar uma decisão, independentemente a tua ideia ou o que está acontecendo na tua vida ou a situação que está provocando, procura tomar sempre a decisão melhor perante aquilo que vai ser melhor para você, independentemente da opinião do outro, do que possa vir a acontecer, porque isso é fundamental para que você possa ver o resto dos anos que nos faltam da melhor maneira possível, porque o tempo que nos resta é muito pouco. É muito pouco e passa muito rápido. É rápido. Vamos fazer umas perguntas agora, bem Sim. resposta rápida, só para nós encerrar. Quem que você vai que vai melhor agora na Copa do Mundo, agora a próxima no Catar? Vai a seleção portuguesa vai melhor ou a seleção brasileira vai mais longe? Não vamos colocar assim quem vai ganhar. Quem vai melhor nessa Então, Copa? Portugal tem uma equipa fantástica. Tem Cristiano Ronaldo. Também. Cristiano Ronaldo nem é o destaque. É o destaque, mas nós temos muitos bons jogadores hoje nos principais times da Europa, titulares, maioria capitão de time, então nós temos um bom plantel e espero que a gente consiga passar a próxima fase. Acredito que teríamos chance até de chegar numa final. Mas para isso vai depender muito também, lá está, mais uma vez, da atitude mental do jogador. Porque se estiverem bem mentalizados na conquista, na vitória, talvez consigam. Nós temos chances de fazer alguma coisa bonita. Eu tenho duas chances de ser campeão, né? Uma por Portugal, outra para o Brasil. O Brasil, eu noto, não sei se é por estar aqui no país, uma maior alegria, uma maior motivação, um maior interesse, uma maior necessidade para vencer. Mas esse interesse parte dos torcedores ou da seleção? Eu acho que da própria seleção. Da própria seleção. A própria seleção. Os torcedores também, mas eu vejo que até a seleção está jogando com mais alegria do que eu vi há uns 2 anos atrás, 3 anos, 4 anos atrás. Então eu vejo com alegria, Neymar jogando com alegria, coisa que meio que já não aparecia muito. Então acredito que possa influenciar no resultado. Não que o Brasil é o melhor time, porque não é. Tá? Não é o melhor time do campeonato. Também não achei, olhando lá. Mas pode ser que chegue na final por causa da motivação do time. É diferente. Até porque os nossos treinadores, quer seja o brasileiro e o português, também não são lá muito bons, mas têm um time bom nas mãos, então é possível sim de conseguir um feito bonito aí. Então, sendo mais objetivo, então você acha que os dois estão com a mesma chance de chegar na final? Então,
Eu acredito, acredito até prova em contrário. Portugal, se ficar em segundo, provavelmente apanhará o Brasil, que vai ficar em primeiro, então já só pode continuar um, que acho que eles o próximo confronto já será o primeiro do grupo do Brasil contra o segundo do grupo de Portugal e vice-versa. Então Portugal teria que ficar em primeiro e o Brasil ficar também em primeiro para eles não se defrontarem. E depois acho que existe possibilidade só nas meias finais ou finais. Então tens uma chance da gente chegar lá, pelo menos lá próximo da final, mas só um pode ganhar, com certeza. Entendi. E quem joga mais? Cristiano Ronaldo ou Neymar? Hoje, Neymar. Hoje, Neymar. Hoje, Neymar. Hoje, Neymar. Hoje, Neymar está bem. É um menino mimado, né? O Ronaldo é um homem esforçado. Apesar da idade, continua -se dando o seu máximo. E é, isso, é a mensagem principal, acho que o Ronaldo passa para o mundo, para as crianças Dedicação dele. que são ídolos, né? Que ele é ídolo, que são fãs dele, e ali eu vejo o Ronaldo como uma demonstração de caráter, de vontade, de querer, de acreditar, de treino, de foco. Aí o Neymar passa agora, está muito bem fisicamente agora, está jogando bem no Paris Saint-Germain e está animado. E isso é interessante para que o Neymar passe também um pouco desse lado, não só da diversão, da balada, do cara que não quer nada com a vida, que é preguiçoso, que é isso que ele mostra, que ele transmite, né? Não, Independentemente da qualidade. E eu acho que pesou um pouco nas costas dele ser a última Copa. Eu acho que, nossa, já fui em 3 Copas, não fiz nada. Eu acho que essa aí é a minha vez de fazer. Embora ou tem nunca 30 mais. anos, né? Tem 30 anos, né? O Ronaldo tem 38, 37, ainda tá jogando Copa, ainda vai jogar mais uma, se calhar. Eu também Então, acho. Ele é excepcional. então depende realmente da atitude mental do Neymar. Se ele tiver a atitude mental de que ele vai participar no próximo e vai dar o seu máximo para que esteja bem e que ajude o seu time, porque o Brasil lá está, uma potência mundial de produção de jogadores. Não é por acaso que nós somos detentes de tantas Copas Mundiais e de vários títulos. Então depende muito Tem do que bastante é que vai jogador bom acontecer. aqui. Para entender você um pouco, você assiste séries, filmes? O que você faz assim no teu tempo livre assim? O meu tempo livre é pouco. É pouco, com É certeza. pouco. O pouco que eu tenho, eu gosto de assistir muitos programas mais documentários, filmes, até séries. Eu não sou muito de acompanhar assim Netflix, TV também não assisto muito. Eu leio quando posso, mas a minha maior paixão está em jogar futebol. Então sempre que eu posso ter um tempinho para jogar um futebolzinho, então eu jogo sempre terças e quintas-feiras. Aí alguns dias estou viajando, às vezes já não dá mesmo para fazer nada. Então basicamente é isso, o futebol é a minha maior paixão hoje, que seria a minha distração pós algum treinamento, palestra, uma viagem, algum dia de trabalho, uma empresa ou alguma coisa assim. Mas eu sou um privilegiado, né? Porque eu faço o que eu gosto, eu tenho liberdade e flexibilidade de horário. Então eu hoje posso acordar cedo, deitar tarde, amanhã acordar tarde, deitar cedo. Então, e aí eu tenho essa liberdade de gerenciar o meu dia a dia e fazer o que eu gosto a qualquer horário também do dia. Isso, você falou que estava escrevendo um livro ou estava planejando? Estou fazendo rascunho do livro. Rascunho. Na verdade, também, Vamos quando eu ver o que é escrevi que o vai meu também, sair. eu fiz pequenas histórias e Sim. depois eu conectei uma na outra Aham. para dar uma história só. Mas que sensacional. Fechamos então. Foi muito, muito divertido essa conversa. Muito, um conteúdo altíssimo. Já falei isso, né? Que não esperava isso no episódio 10º, um conteúdo dessa magnitude. Estou muito feliz, vou fazer uma propaganda gigantesca por você ser de Portugal. Eu vou falar assim, é o podcast internacional agora, porque já temos pessoas de outros países vindo aqui. Eu agradeço de coração a sua presença mesmo. Muito obrigado. Se eu tiver oportunidade, eu sempre tenho bastantes amigos que têm empresas, que têm bastante funcionários. E se eu tiver a oportunidade de recomendar a sua palestra, até quem quiser assistir já teve uma breve experiência aqui com o seu conteúdo, eu recomendaria sem problema nenhum. Parece ser excepcional e se eu tiver um dia a oportunidade de assistir uma palestra tua, eu estarei lá, porque com certeza deve ser um conteúdo altíssimo e muito motivacional, muito importante e por mais que seja por um pequeno tempo ou por um grande tempo, que mude, né,
a vida da gente e a gente sai de uma palestra dessa muito melhor do que entrou. Com certeza. Então, muito obrigado. Obrigado. Quem quiser contratar, os contatos deles vão estar aqui na descrição aqui do vídeo, vai estar o contato. Quiser deixar teu Instagram aqui, o Facebook, teu telefone. O meu Instagram é o @JoelSouza com S Portugal, Joel Souza Portugal. E basicamente é esse o meu contato principal. Ali já consegue ter acesso ali aos meus dados, ao meu WhatsApp. Ali já na bio tem ali um link de acesso ali a um conteúdo que eu posso estar oferecendo também. Treinamentos, palestras, cursos, atendimentos individuais, mentorias. Então basicamente é isso aí. Tem um arsenal de coisas que você faz e consegue prestar serviço ali. Então, tá lá, fique à vontade, entre lá, pesquisa o trabalho dele, é sensacional. E deixa aqui meu abraço, muito obrigado para você que assistiu mais um episódio. Não esqueça de se inscrever no canal, não é fácil trazer conteúdo dessa magnitude para vocês. Ative o sininho de notificação. Muito obrigado, eu vou nessa. Falou!